Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a mais este Evangelho no Lar, que acontece toda quarta-feira, às 20 horas em ponto. Então, sejam todos bem-vindos. Esperamos que vocês curtam, não só o Evangelho, né, Mara? Nossa página, né? Curtam aí, dão uma clicada aí, passeiem pelo www.fraternal.com.net.br, obrigado, Mara. E vejam exatamente a programação que a gente tem, é muito extensa, é muito bonita, né? E o Evangelho no Lar, como disse o Jefferson no início aqui da abertura, na prece inicial, né? Eles nos traz calma, né? Eles nos ajudam a refletir sobre várias coisas. E essa é a palavra de Jesus, né? Se vocês lerem com atenção todos os evangelhos, e hoje a gente vai fazer um evangelho muito legal, né? Cujo tema já vou adiantar para vocês, que é Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. A gente vai falar do item 5 e 6, que é o seguinte, ó, reconciliar-se com os seus adversários. Tem adversário, Mara? Eu acho que não, mas acho que todos nós temos, né? Tem adversário? Não é o inimigo. Às vezes a gente acha que não. Isso. Isso, então a gente vai entender hoje aí como é que não. Isso, como é que Mateus, né? Como é que ele disse, como é que Jesus disse, como é que Mateus escreveu no seu evangelho, como a gente tem que lidar com esse assunto. E com certeza todos nós temos alguma peça um pouco fora do tabuleiro. Faz parte da vida. A gente vai entender um pouquinho isso aqui, tá? Mas voltando, curtam o nosso site, sugiram para as pessoas, né? A gente só pode crescer, a gente só pode divulgar a palavra a partir do momento que a gente realmente passe para adiante a palavra de Jesus, tá bom? E o nosso tema está aí no YouTube, né? O programa está no YouTube para você curtir e em todas as mídias sociais também, ok? Alguma coisa que faltou, Mara, William? Vocês podem completar, viu? Sobre o nosso caderno, acho que é importante. Beleza. Fala aí, William. Então, a gente adotou já há algum tempo o nosso caderno de intenções, que está sobre a mesa, e todos aqueles que nos acompanham, fiquem à vontade para enviar o nome, para que a diretoria providencie a inserção desse nome no caderno, para todas as vibrações e orações durante o Evangelho também, as palestras que são realizadas aqui na Fraternal, possa levar essa vibração, essa palavra de conforto e amor para essas pessoas que estão precisando. Legal, William. E a jarra de água também, que fiquem a critério de vocês, colocarem uma jarra de água para que essa jarra, no final do Evangelho, todos possam fazer uso dessa água, né? Lembrando que cada água vai ter um medicamento especial, específico para o seu problema, tá bom? Então a gente já falou que hoje é o capítulo 10, que é o Bem-aventurados misericordiosos, né? Nós vamos falar do item 5 e 6, reconciliar-se com os adversários. E hoje, né? Estamos aqui, já falei com a Mara, né, Mara? Está ali com a gente. Sim. E o William também vai estar com a gente, tá? Então nós vamos iniciar o nosso evangelho com uma prece inicial que vai ser dita pelo William. Pode ser, Vamos William? lá. Queridos irmãos, irmãs, a todos vocês que nos acompanham, todas as quartas, nesse momento tão íntimo com Jesus, com Deus, nosso Criador, tão importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. É um agradecimento dessa companhia, pedir a Deus, o nosso Mestre, que leve paz a todos que nos acompanham, que traga a melhor palavra para essa mesa de hoje, que traga conforto, esperança e amor. E hoje, em especial, temos aqui a visita de um grande amigo, e eu peço a Deus, ao nosso Mestre, que ilumine esse nosso amigo, que traga força, que traga esperança e muito amor.
e com a prece que ele nos deixou, daremos início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. E a Mara vai fazer a leitura, né, Mara? Sim. Vamos lá? Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Conserta-te, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos de 25 e 26. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio: morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Que legal esse evangelho de hoje, né? Isso aí foi no Sermão do Monte, quando Jesus faz essa pregação lá no Sermão do Monte, né? E está aí no Evangelho, nos Bem-aventurados Misericordiosos. É interessante que ele sempre faz as metáforas, né? E aqui ele usa, com todas as palavras, a questão de um tribunal, né? O tribunal, os seus juízes, o julgamento, que você pode ser condenado ou absolvido, e se for condenado você vai ter que pagar até o último ceitil, né? Então ele dá exatamente algumas dicas, alguns conselhos. Primeiro que ele está dizendo aqui, Mara, William, eu acredito que seja isso aí, para que a gente resolva as nossas pendências o mais rápido possível. Sim. Enquanto estamos no caminho, é isso? É isso. Então, vamos pegar eu e você, William, para fazer assim um exemplo mais prático. E nós estamos nesse caminho há muito tempo, provavelmente, né? Então, temos as desavenças e a gente não consegue resolver essa desavença, Mara. A gente não consegue. Aí Jesus está dizendo, olha, antes que você chegue no tribunal,
resolva isso. Mas, se você não resolver essa desavença, você vai chegar no tribunal. Chegando no tribunal, com certeza você vai ter um juiz que vai te julgar. E aí ele vai por parábola também, né? Quem é o juiz, quem é o tribunal, tal. Se você for absolvido, beleza. Agora, se você for condenado, você vai para a prisão, né? E aí, essa frase que morto cão, a raiva não acaba. Por quê, William? Ele está dizendo o seguinte, mesmo após a morte, essa raiva continua. Então, diante desse exposto, e que Jesus é muito claro, né, para que a gente resolva nossas pendências, por que a dificuldade das pessoas em pedir perdão ou perdoar aos outros? Deixo para vocês aí o comentário. Pelo orgulho. Toda vez que a gente não perdoa qualquer desavença que seja, desde as mais simples que ocorrem no nosso dia a dia, no trânsito, a família é a pior, né? Eu vou chegar na família. Na vida que você às vezes passa e você não respeita, ou alguém não te respeita, e a nossa ira ou a nossa braveza é por causa do orgulho, porque eu acho que aquele que me fechou no trânsito estava errado, e eu não estava errada, porque eu digo que não existe só carrasco e só vítima, todos nós somos os dois, ou não somos nenhum dos dois. Tudo acontece, como você disse, a gente já caminha junto há muito tempo. Sim. Então, desde as coisas menores, são testes que nós temos que passar na nossa vida para que a gente aprenda a perdoar. Desde as coisinhas menores que eu estava citando no dia a dia. Mas na família não são as coisas menores. Na família são as nossas provas. Por mais que a gente fala que na família nós somos ligados pelos laços espirituais, certo? Somos mesmo. Ligados pelos laços de família espiritual, mas a gente sempre tem as piores batalhas dentro do nosso lar, seja o nosso lar de nascimento, seja o nosso lar que a gente constitui após um casamento, seja o lar que for. Nós temos as piores desavenças, as mais difíceis de perdoar, as mais difíceis de passar por cima. Porque perdoar o outro que está um pouquinho distante é fácil. E ser perdoado pelo outro também é fácil. O problema é ali, em que você está dentro do mesmo lar, você sabe que você precisa aparar as arestas. Você sabe que você tem que aprender e a outra pessoa tem que aprender também. Você não é o certo e a outra pessoa não é a certa. E é o que mais dói, né? O nosso orgulho é testado. E Jesus ensina, pelas parábolas, pelas explicações que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que quanto mais rápido a gente deixar o orgulho, abaixar o nosso orgulho e tentar entender o outro para poder perdoá-lo, e o outro tentar entender a gente para poder nos perdoar, mais felizes nós vamos ser. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai para outra vida, vai nascer de novo. A mesma coisa, enquanto a gente não aparar, o negócio vai se repetindo, e às vezes está piorando, né? Sim. É isso que eu penso do perdão, do reconciliar-se com os adversários, que são os mais próximos. William, o Divaldo teve um obsessor de 400 anos. Você sabe dessa história, né? Pois é. Uai, ele não se reconciliou? Talvez não necessário, né? Talvez não necessário. Como a Mara colocou, eu acho assim, acho que o ato do perdão não é simples, porque assim, eu penso... Não é simples por causa do orgulho? Não só por causa do orgulho, não, com certeza o orgulho atrapalha. É uma brincadeira, mas... Não, mas o orgulho... Nós somos orgulhosos nesse ponto, não somos? Somos. Então porque assim, não basta perdoar. Eu vou me rebaixar, né? Não basta perdoar. Pensa bem, não é só perdoar. Se deixar perdoar.
É diferente. Sim, Verdade. sim, são coisas É diferentes. diferente. Sim. Porque, como o texto você colocou bem, a morte física, ela não extingue os nossos adversários. Continua. A gente continua, os nossos inimigos espirituais continuam. A morte física é só uma passagem. E a questão do orgulho, quando a gente sempre pensa em não ter nenhum inimigo, aquela pergunta que você fez no início, né? Acho que a intenção, acho que a nossa meta é não ter nenhum inimigo. Mas, como a gente está no mundo de provas, expiações, onde a matéria é muito pesada, ela interfere muito nessas questões, que ela maximiza o nosso orgulho. Se fossem só duas pessoas, só eu e você no mundo, mais ninguém, seria mais fácil. Você acha? Seria, porque a gente viveria numa sociedade bem pequena, é só eu e você. O orgulho atrapalha porque a sociedade nos cobra uma posição social em que você acha que, olha, se eu não perdoar ou deixar de perdoar, eu vou ser avaliado de uma maneira diferente pela sociedade, dentro da família, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de qualquer sociedade fechada que a gente tem. Então, o ideal é que a gente seja nobre, a ponto de a gente perdoar sempre. Esse é o exercício, né? Perdoar sempre, sempre. Acordar perdoando, sabe? Perdoar com antecedência, se é que é possível. Sabe? Olha, você me desculpa se eu fizer alguma coisa, porque eu não quero ter problema. A gente não... Mas, como você falou, né? A gente tem histórico de irmãos que, depois de anos, ainda tiveram obsessores, depois de muitos anos, né? Essa mulher. Mesmo o exercício que a gente sabe que ele teve, o trabalho que ele exerceu, e ainda carregava esse peso. Né? É difícil, né? Essa humildade que vocês falam, até para a gente poder... quando Jesus curou os leprosos, curava os cegos, ele foi chamado de charlatão, ele foi chamado de feiticeiro, e mesmo assim ele não revidou. Essa humildade que a gente precisa encontrar? Eu acho que sim. É difícil essa humildade de É Jesus? difícil demais, né? É a humildade que não pode ser confundida com mais orgulho. É como se, não foi o caso de Jesus, mas o que ele quis nos ensinar foi isso, né? Que ele não se incomodou com o julgamento que ele teve. Por quê? Porque ele era humilde e ele estava nos passando um espírito extremamente evoluído, muito mais do que qualquer um de nós aqui, encarnado, né, no planeta Terra. Mas não, se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente não pode deixar confundir essa falsa humildade. Eu não me incomodo. Nossa, você me xingou, Paulinho, mas eu não me incomodo. Falsidade? Não é a falsidade, é o orgulho, por outro lado, é a falsa modéstia, Sim. isso não me atinge. O que é isso não me atinge? É o orgulho. Então, Jesus não era assim, mas a gente não pode se deixar atrair por isso, né? Tá. Então, a gente pode concluir esse evangelho, né, de que a gente está a caminho. Não vamos esperar chegar no tribunal, não vamos esperar ser julgado. É o ideal. É isso? É o ideal. Na verdade, Paulinho, a indulgência e a caridade respondem essas perguntas, né? Sim, Né? a resposta é clara. Não é? Todo mundo sabe a resposta. E aí? E vocês? Né? Qual é a opinião de vocês? Participem aí, né? Pelo WhatsApp da rádio, né? O Jefferson sempre coloca aí durante a transmissão aí, ó. Participe também se vocês concordam, se vocês não concordam com o que a gente disse aqui. Nós não somos donos da verdade, não é verdade? Não é verdade? Não somos. Não. Então é importante que vocês também deem a sua opinião a respeito desse tema tão bonito e tão lindo, tá bom? E agora a Mara vai fazer Sim. as Vibração vibrações. de prece final. Então vamos lá, Mara. Então vamos agora
envolvidos nessa luz que vem do mais alto. A luz, a força, a fé, a esperança e o amor de Jesus Cristo e da nossa querida Mãe Santíssima. Vamos pedir por nós, que a vibração que vem do mais alto chegue até nós e nos envolva, nos fortalecendo em nossa caminhada, para que a gente possa exercitar realmente tudo que aprendemos no seu Evangelho, Jesus, com os seus ensinamentos, com as nossas reflexões, que tenhamos força para seguir adiante, que não nos esqueçamos do que aprendemos, porque senão a lição vai ser repetida sempre. E pedimos que essas vibrações, essa sua luz, querido Jesus Cristo, chegue aos nossos entes queridos, aos nossos familiares e a todos, que nós estejamos agora pensando que a gente sabe que precisa, que a gente sabe que a sua luz vai fortalecer e vai amparar. Que nós possamos, juntos de você, irradiar essa vibração a essas pessoas, assim como as pessoas cujos nomes estão em nosso caderno de vibração, de oração, ao nosso lar, que nosso lar seja envolvido e que tudo que for ruim, negativo, seja tirado de lá. Em seu nome, Jesus Cristo. Que todos os cantos em que uma pessoa esteja em sofrimento, neste momento, seja envolvido pela sua grandiosa e divina luz. Que a sua paz se faça em todos nós. Que possamos sentir a sua luz a nos envolver, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja, graças a Deus. Ok, finalizamos hoje, né, o Evangelho no Lar, né, mas próxima quarta-feira, às 20 horas, Sim. com a graça de Deus, com a permissão de Jesus, estaremos aqui novamente, ok? Nossos agradecimentos, fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.